A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Christopher Lopes e você está no nosso curso de Panorama Bíblico. Curso este que foi escrito pela pastora Márcia Veiga na sua apostila de Panorama Bíblico e a qual nós estamos nos baseando para ministrar esse curso. Então, algumas coisas aqui são apenas visões, linhas de interpretação, são as visões mais aceitas e mais comentadas acerca dos textos bíblicos. Em especial, a aula de número 4, a gente falou um pouco sobre a criação da terra e dos anjos e explicamos a diferença que existe entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1, verso de número 2, que é conhecido no mundo teológico por teoria da brecha, teoria do intervalo, né? Dentro dessa visão, dessa linha, há um entendimento de que os anjos caíram juntamente com o diabo, né? A terça parte dos anjos caíram com ele neste intervalo, tornando a terra então inabitável, um caos, uma desordem, de maneira que Deus então foi recriando essa terra a partir do verso de número 2, tá? Então, baseado nesta visão, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Também quero dizer a você que todas as palavras em hebraico, grego, que forem citadas aqui, nós sempre deixaremos na descrição do vídeo para que você possa estar anotando e possa estar conferindo juntamente nos dicionários que se utilizamos para essas traduções. Em especial, peço você que tenha sempre como material de apoio uma concordância bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário teológico, em especial que a sua Bíblia tenha pelo menos a tradução revista e corrigida ou revista e atualizada, que são as traduções mais comuns que nós nos baseamos nesses textos aqui, tá bom? Então vamos lá. Falamos também, depois disso, sobre a profecia da dupla referência, e nessa profecia de dupla referência, descrita em Ezequiel capítulo 28 e em Isaías capítulo 14, como a lamentação sobre o rei de Tiro e também do rei da Babilônia, falavam não somente sobre esses reis, mas também sobre algo maior, sobre uma situação maior. Há textos ali que não se aplicam a homens. Então, dentro desse texto, nós percebemos uma profecia de dupla referência, tá bom? Em Ezequiel 28, do verso 11 em diante, então começam a falar da criação de Lúcifer, chamando a atenção aqui que o nome Lúcifer não se encontra na Bíblia Sagrada, mas Lúcifer é uma tradução de luz da alva, né? Estrela da manhã, essas expressões escritas em especial lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, uma tradução feita por Jerônimo, a chamada Vulgata Latina. E nessa tradução, então, luz da manhã, ou portador da luz, aquele que traz a luz, e todas as suas variantes se transformam na palavra Lúcifer, tá? Então, Lúcifer não é um nome pessoal, mas é uma tradução dessa expressão. Ele era querubim ungido, já explicamos o que era o querubim, o que é ungido, e também mostramos também como Deus criou essa primeira terra, chamada de terra mineral. Vamos continuar aqui o capítulo 28. Lúcifer era um querubim especial criado para o comando do louvor e adoração. Isso também nós dissemos na aula passada, que a música, que os instrumentos foram criados juntamente com ele. Só que ele se corrompeu. No verso 15, o texto diz: até que se achou iniquidade em ti. Aí em diante começa a narrativa desta queda, porque ele era cheio de sabedoria, formosura, e perfeito ele era nos caminhos, mas o coração se ensoberbeceu. Então, ele teve uma corrupção, porque anjos são seres pessoais, com personalidade, com raciocínio, são seres totalmente pessoais. Eu aprendi no início da minha fé que anjos não têm sentimento, e isto foi um equívoco. Esse ensino está equivocado, porque anjos, eles têm
expressão de sentimento, tanto que Jesus vai dizer que os anjos se alegram quando há a conversão de um pecador. Ou seja, se alegram, então há uma manifestação de emoção de acordo com uma ação, tá? Então, quando corrompe o seu coração, ele começa a armar um plano para trazer os outros anjos para a sua ideia. E no verso de número 16, ele diz, olha, na multiplicação do teu comércio, ou seja, na negociação, na armação, na arquitetação, no plano armado, ele consegue trazer a terça parte dos anjos para acompanhá-lo como chefe neste ato de rebeldia. Foram lançados fora da presença de Deus. Ele faz essa negociação, esse comércio. Não é descrito os detalhes de como ele ofereceu, de como ele ofertou, como ele chegou nessa negociação. Porém, se você pegar o texto de Judas, no capítulo de número 1 e no verso de número 6, a Bíblia diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Veja que esses anjos, eles tinham uma posição de governo, porque principado é governo. Então eles tinham uma posição de governo, porém eles abandonaram esta posição. Então deixa aqui também, abandonar a sua própria habitação, como se eles tivessem um lugar, como se eles tivessem uma posição e um lugar especial para eles, mas abandonaram isso nesse ato de rebeldia, como se talvez tivessem desejado uma posição melhor, um governo melhor, uma hierarquia melhor. Se nós formos observar em Isaías 14, que este é o pecado de Satanás, o desejo por uma posição maior, fica mais fácil compreender que essa terça parte dos anjos seguiu exatamente esta ideia. Então olha só, quando o pecado entrou no coração deste anjo, ele se separou de Deus e tornou-se Satanás. E a palavra Satanás quer dizer adversário. Observe que não há nomes pessoais. Observe que há apenas alcunhas, codinomes, né? Então, Lúcifer é a tradução de uma expressão, Satanás é uma alcunha, diabo, que é do grego diabolos, que quer dizer acusador. Então, são apenas alcunhas daquilo que ele se transformou. Os anjos, então, o acompanharam, tornando-se anjos caídos. E guarde bem essa palavra, porque essa palavra caídos, nós vamos falar sobre ela daqui a alguns capítulos no livro do Gênesis, tá? A palavra caídos no original é exatamente nefilins, que quer dizer caídos. Vamos lá. Temos que entender que Satanás, ele é um ser pessoal, e com milhares de anjos caídos trabalhando contra o plano de Deus a ser implantado na Terra e no universo. O que ele mais quer é que o ignoremos. Então, quando uma pessoa ela não acredita nesta existência maligna, nesse poder maligno, ela já está, na verdade, sendo uma presa fácil para os seus ardis, para os seus planos, para as suas armações. Satanás pecou, e Deus odeia o pecado. E toda vez que o pecado se manifesta, em Romanos capítulo 1, e o verso 18, vai declarar exatamente isso. Que a ira de Deus se manifesta contra todo o pecado e toda impiedade. Deus se indigna sobre o pecado. Por isso Jesus quer arrancar o pecado do pecador. A ira de Deus paira sobre o pecado e o pecador se afasta de Deus. Então, esta é a grande batalha que nós encontramos aqui. No livro de Isaías, no capítulo 14, no verso 12, até o verso de número 15... ele diz exatamente isso, verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Muitas vezes o anjo é chamado de estrela na Bíblia. Em Jó, capítulo 38, no verso 4 ao verso 7, a Bíblia diz: cantavam as estrelas da alva. São anjos que cantavam. Filhos de Deus no Velho Testamento são criaturas criadas diretamente por Deus, os anjos e Adão. Apocalipse capítulo 12, do verso 3 ao 9, ele chama em Apocalipse 12, 4, a terça parte das estrelas do céu, se refere aos anjos.
Apocalipse 12:7, pelejava o dragão e os seus anjos, estrelas e anjos para os mesmos seres. E por fim, 12:9 de Apocalipse, diabo, Satanás, a antiga serpente e os seus anjos. Então observe que essa expressão estrela está se referindo a anjos, e isso você precisa anotar e guardar, porque sempre estaremos demonstrando dentro da Bíblia Sagrada como alguns símbolos, eles já têm a sua própria interpretação dentro da Bíblia. Isaías 14:13, tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Por que Lúcifer queria subir ao céu se ele já estava no céu? Ora, a Bíblia ensina pelo menos a existência de 3 céus, né? O primeiro céu, a nossa atmosfera, o segundo céu, a estratosfera, e o terceiro céu seria o céu dos céus, que é onde o trono de Deus está. Paulo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, ele diz: conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Então, muitas vezes na Bíblia nós encontramos a expressão céu dos céus, e isso significa que há um céu superior, tá? E aqui quero chamar a sua atenção também para quando você ler a Bíblia, as palavras baixo e cima, elas não têm um entendimento geográfico, ela tem um entendimento de coisas superiores e coisas inferiores. Então, quando você lê lá o texto em Provérbios, que diz que o caminho do justo é para cima e o caminho do iníquo ou do pecador é para baixo, ele está falando de coisas superiores e coisas inferiores, tá bom? Então ele diz, acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos que servem a Deus, ele diz, exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria estar acima dos anjos. Aí ele diz, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Norte é sempre uma referência com a terra e indicação à direção do terceiro céu. Jó 26 e o verso 7, a gente vê aqui, eu vou achar aqui no livro de Jó, no capítulo 26 e no verso de número 7, ouça o que a Bíblia diz. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então ele fala do fundamento da terra. Em Ezequiel capítulo 1, verso 4, Ezequiel ele tem a visão dos 4 seres viventes, a saber, os querubins. Por fim, mais uma vez voltando em Isaías 14, ele termina, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nuvens fala da glória de Deus, ou seja, ele quer estar acima da glória, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. O que ele tinha no seu coração era, eu vou invadir o terceiro céu, vou dominar sobre os anjos, vou dominar sobre a terra e sobre quem lá estiver. Subirei acima da glória de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás nunca se apresenta de uma forma explícita para enganar o homem, tirá-lo do caminho de volta a Deus, que é Jesus. As suas manifestações sempre são nessa linha, serei semelhante ao Altíssimo. Veja que a tentação que veio sobre Eva e Adão era exatamente essa: comam deste fruto e vocês serão semelhantes a Deus. Tá? Ao longo da história nós vemos Deus revelando o seu plano de salvação ao homem em etapas, fases, e para cada fase Satanás tem um plano de destruição. Satanás se apresenta de uma forma camuflada, falsificada, adulterada, prostituída, com meias verdades que são mentiras para enganar a raça humana. O texto de João 8,44 descreve que ele é o pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Já em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Tá? Então, veja que essa aula de hoje, ela deixa claro muito bem as intenções de Satanás, os seus planos, a sua armação, como os anjos entraram por este caminho. E a partir de agora, então, nós vamos
falar como isto entrou na terra, né? Vamos falar como o pecado ele surgiu na terra, sobre como Eva, como Adão foram enganados, como o pecado ele destruiu todas as coisas aqui na face da terra. Amém? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações, para que você possa saber quando tenham vídeos novos, para receber esses vídeos novos. Também peço que você compartilhe esses vídeos, envie esses vídeos, faça esses vídeos chegar àquelas pessoas que você conhece, que precisam conhecer mais a Bíblia Sagrada, mas têm dificuldade tanto de ler, de entender, de compreender. E o Senhor está preparando isso para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus.